abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus, hoje é o nosso melhor dia. Sempre falamos graças a Deus porque tudo é graças a Deus. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. O Evangelho diz que Ele é Deus tanto dos mortos quanto dos vivos, não é isso? Então, tudo graças a Deus. O melhor dia para você, você que está nos acompanhando através dessa filmagem, se por acaso não está nos acompanhando aí, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que hoje já é o melhor dia da sua vida, recebo que Deus mesmo tem cuidado de você, aqui na sua mente, você entenda os propósitos de Deus, porque muitas das vezes nos vêm coisas que nós paramos e pensamos, por que está acontecendo essas coisas, não é isso? E com a nossa mente natural, às vezes nós não alcançamos, às vezes nós não entendemos porque coisas nos acontecem, coisas nos vêm. Mas, abençoados, acontece que tudo está debaixo do controle de Deus. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. O Evangelho diz, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo é parte desse princípio, você amar a Deus. Se você tem no seu entendimento, se você tem no seu coração, na sua mente, o amor de Deus, que você ama a Deus, então, abençoados, repouse, fique tranquilo, porque tudo colabora para o seu bem. Tudo te vai muito bem, mesmo aquelas coisas que você não entenda, mesmo aquelas coisas que você não compreenda, mas Deus tem o controle de tudo e Ele sabe qual é a melhor para você. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí nos assistindo. Para nós é uma honra muito grande, não é isso? E hoje é um dia bem especial, hoje é um dia, assim, vamos dizer assim, diferenciado, né, dos outros dias, porque hoje nós comemoramos o Dia das Mães, uma coisa assim bem excelente. Nós também gostaríamos aqui de mandar aqui os nossos parabéns a todas as mamães, né, que são muitas que nos acompanham aí, e eu estou aqui com a minha mãe aqui que coopera muito aqui comigo aqui. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que tem aqui, está aqui me assistindo. Abençoado Esther Targino, está aí escrito agora no seu vídeo, se você está ao vivo, você está vendo o nome dela aí, que é minha mãe, e agradeço muito a Deus. E meus parabéns a todas as mamães que estão aí nos assistindo. Uma certa vez, para você ter uma ideia, como o amor de mãe é uma coisa assim, tão importante, e alguém disse, né, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, que eu penso que é impossível, não é isso? Eu penso que é impossível. Mas alguém disse, né, mesmo que uma mãe esqueça de um filho, Deus não esquece de você. Para você ter uma ideia, comparando aí o amor de uma mãe com o amor de Deus com seus filhos. Uma coisa muito, muito importante. E sabe que o Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós vamos até ler esse verso aqui um pouquinho para frente, diz que os filhos participam de carne e sangue. E o meio que Deus usa, né, usa para trazer os seus filhos aqui para esse reino, é o ventre de uma mãe, o ventre de uma mulher. Ele forma um corpo e dentro desse corpo ele coloca um filho. Olha que coisa importante, como é importante uma mãe nesse reino, porque é onde Deus usa para trazer os seus filhos, o ventre de uma mãe. Então, olha, se você tem a sua mãe, honre a sua mãe, ame a sua mãe, porque isso é muito importante. Deus tem um carinho tão especial com isso, que tem lá aquele que diz que o único mandamento nesse tipo, com promessa, é honrar pai e mãe. Então honre seu papai e sua mamãe, que você só tem a ganhar, não é isso? Então, abençoados, muito obrigado pela sua audiência. Nós temos recebido aqui bastante correios e alguns bem interessantes. E nós procuramos aqui, durante as mensagens, responder alguns
não assim de forma direta. Essa semana nós recebemos aí um correio de um abençoado que nos questionou a respeito da Covid-19. Ele nos questionou se nós usamos máscara, álcool gel, se já se vacinamos, e porque ele me disse que tem visto alguns abençoados que não procedem dessa maneira. E se nós fazemos assim, olha, abençoado, deixa eu te falar aqui uma coisa muito séria, não é isso? Bem séria. Lá o salmista, Davi, né? Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Embora todas aquelas dificuldades, ele era um homem segundo o coração de Deus. Uma certa vez ele disse assim, ó, uns confiam em cavalo, outros confiam em carros, em soldados, e ele disse, mas nós, Davi falando, nós lá, o pessoal dele, nós confiamos no Senhor, o Criador dos céus e da terra. E veja bem, nós aqui, nós usamos máscara, sempre quando eu saio aqui da minha casa, eu uso máscara, o gel aqui também usamos, procuramos não fazer aglomeração, porque é assim que tem que ser feito, mas a nossa confiança não está nessas coisas, não. A nossa confiança está em Deus, aqui no nosso espírito. Nós fazemos essas coisas por uma questão de obediência, porque nós somos filhos da obediência. Aqueles que Deus colocou aqui para representá-lo aqui como autoridade da saúde, diz que tem que ser feito assim. Então nós procedemos assim, mas a nossa confiança está em Deus. Nós confiamos em Deus unicamente. Tá bom, abençoado? Espero ter respondido aí o abençoado que nos questionou a esse respeito, e gostaria de convidar você também a compartilhar as mensagens, gostaria de convidar você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Está correndo, abençoado, está correndo. Temos alcançado aí abençoados aí, tremendo, abençoados que estão felizes, que estão contentes com essa palavra, porque é a palavra do nosso Pai. Se não te faz bem, abençoado, o que você ouve não te faz bem, quando você ouve assim, ó, que você é um abençoado com todas as bênçãos, e isso não traz alegria no seu coração, tem alguma coisa errada, porque é a palavra do nosso Pai, não tem questionamento nisso aí. Ele disse e nós amamos a palavra dele, não é isso? Aí entra aquele versículo que nós acabamos de falar agora, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que amam a Deus, tá bom? Então, abençoados, sejam todos bem-vindos, compartilhem as mensagens, se inscrevam no nosso canal e vamos aqui tratar aqui desse assunto que Deus colocou aqui no nosso espírito e recebo que faça bem a você, que você se alegre com o que você vai ouvir, tá bom? O tema é duas cabeças representantes. Duas cabeças representantes. Porque representante é quando você não pode estar e alguém vai no seu lugar. Não é isso? Um mês passado aqui, uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos, teve a inauguração de um posto de saúde aqui no bairro e o prefeito não pôde estar. Aí ele mandou um representante, mandou uma pessoa no lugar dele para fazer aquilo que ele teria que fazer, ocupando o lugar dele, mas ele mesmo não estava lá. É como ele estivesse lá, representando o prefeito. Tá bom? Então nós vamos falar aqui, segundo o Evangelho, de duas cabeças representantes que nos representaram. Estamos falando de Adão e Cristo. Vamos ler aqui o verso que nós anunciamos, Romanos capítulo 5, o versículo é o versículo 19. Mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer a você que está ao vivo, que está nos acompanhando aí. Se for possível, compartilhe aí a mensagem com seus amigos aí nos seus canais aí de Facebook, YouTube, onde for possível, para que a palavra corra e seja glorificada. Tá bom, abençoado? Diz assim, versículo 19 da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 5. Diz assim, veja bem, como? Pela desobediência. Diz desobediência, preste bem atenção nisso, desobediência, de um só homem. E nós vamos ver aqui mais na frente que esse homem foi Adão. Muitos, não todos, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos
pecadores. Então, veja bem, e assim também, da mesma maneira, pela obediência. O primeiro participou com desobediência. O segundo participou com obediência. De muitos serão feitos justos. Que pela obediência de um, muitos serão feitos justos. São duas cabeças representantes. Uma nos representou na desobediência e o outro nos representou na obediência. Duas cabeças representantes. Então, abençoados, agora tem que se saber a quem essas cabeças representaram. Porque nós falamos porque quando eu estava lá na religião, eu sempre era apontado e me falavam o seguinte: olha, Adão pecou, Adão fez isso, Adão fez aquilo, então você também tem que fazer, tem que se arrepender, tem que fazer e acontecer. Mas acontece, abençoados, que nós não estávamos lá. Eu não estava lá quando Adão desobedeceu. E também não estava lá na cruz quando Cristo justificou. Eu não estava também. Porque eles foram duas cabeças representantes. E veja bem, vamos ver aqui mais de perto. No versículo 12. Romanos capítulo 5, no versículo 12. Do que se trata realmente, do que se está se falando mesmo sobre isso. Diz assim, versículo 12. Romanos 5,12. Pelo que? Preste bem atenção, porque aqui tem uma série de novidades aqui. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha, só esse meio versículo aqui já muda, já desmente a religião por mais de não sei quantos anos. Porque eu aprendi na religião que o culpado pelo pecado no mundo foi Eva, foi uma mulher. A religião me ensinou, não, é porque Eva, ela desobedeceu, então ela... Olha, abençoados, quando Deus deu a ordem a Adão, dessa árvore não pode comer, Eva ainda estava na costela de Adão. Eva ainda não tinha sido criada. Então ela não poderia de maneira alguma ser culpada por alguma coisa que ela não estava presente. Por isso que diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e que homem que estava lá? Se tinha Eva e Adão. Então foi por Adão. E pelo pecado a morte. Assim também, ou seja, por causa da desobediência, a morte passou a todos os homens. Todos participam da morte porque todos pecaram, todos desobedeceram. Todos foram desobedientes, mas não porque você estava lá. Mas por quê? Porque Adão esteve lá, desobedeceu, e a desobediência passou a todos os homens. Eu escutei um abençoado estar pregando a respeito sobre esse assunto. Ele trouxe um exemplo aqui bem interessante. É como se fosse uma cópia. Adão foi colocado na máquina original, ele era original, e Deus saiu lá fazendo cópias, e todos os homens depois de Adão saíram exatamente igual a Adão, com a carne desobediente. Todos os filhos de Deus, todos os homens trazem na sua carne a desobediência, porque veio lá de Adão. Agora o versículo 13 diz assim, pois antes da lei, então aqui o negócio já muda de figura. Antes da lei estava o pecado no mundo. Antes da lei, olha, de Adão até o Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés, a desobediência já estava. Todos os homens eram desobedientes da mesma maneira. Não é que depois que veio a lei que aconteceu a desobediência. Desde Adão. Mas, veja bem, não havendo lei, de Adão até o Monte Sinai, não havia lei. Então o pecado não é imputado. A desobediência de Adão não era imputada. Por quê? Porque não tinha lei. Romanos capítulo 7, no versículo 7, veja aqui, olha só o que diz. Pule a folha aí, Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, enquanto não estava a lei, as pessoas, os homens, eram desobedientes.
mas não eram chamados de pecadores. Por quê? Porque não tinha lei. Isso foi de Adão até Moisés. Quando veio a lei, aqueles que desobedeciam, então passaram a ser chamados de pecadores, porque tinha uma lei que o acusava. É como hoje, por exemplo, abençoado, você pega o seu carro e entra aí numa rua, e se não tem uma placa dizendo que é a contramão, você pode entrar. Ninguém pode dizer que você entrou na contramão, que não tem lei. Mas se tiver uma placa lá de contramão, se você entrar, você vai ser condenado, porque existe uma lei dizendo que você não pode entrar nessa rua. Da mesma maneira, era a desobediência até chegar a lei. Se não tinha lei, como é que você ia ser acusado? Mas a desobediência já estava por causa de Adão. E no versículo 14 diz assim, ó: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sem a lei, a morte estava reinando, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, mesmo aqueles que não participaram lá com Adão, aqueles que foram representados por Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E quem é aquele que havia de vir para acabar com a lei? Cristo Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim de Adão, o fim da lei, o fim da desobediência, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja bem, diz que na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, iria terminar com a lei. Porque, olha, são 3 períodos. Antes da lei estava a desobediência, mas ninguém podia ser chamado de desobediente, porque não havia lei para acusar, mas estava lá. No período da lei, aí sim, era acusado. E depois que a lei acabou? Se não tem lei para acusar, alguém pode chamar você de pecador, de desobediente, se não tem lei que o acuse? Pense, abençoado, pense nisso, porque é a lei que acusava. Romanos capítulo 10 diz que a lei terminou. Como é que alguém pode chamar você de pecador, se não tem lei que te acuse? Versículo 15 diz assim, ó: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, veja que diz que morreram muitos. Morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos, não todos. Aqui está um problema muito sério, abençoados, com a religião, quanto a essa representatividade de Cristo, porque não é para todos. Somente aqueles a quem Deus escolheu, desde lá, antes da fundação do mundo, aos que escolheu. Porque a salvação, veja bem, a salvação foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Deus quis, por um momento, ter filhos iguais a ele. Filhos que conhecessem a obediência, o Espírito já conhecia, mas ele também queria filhos que conhecessem a desobediência. Não que fossem desobedientes, mas que conhecessem a desobediência. Então ele escolheu alguns, não todos. E o versículo 16 diz assim, ó: O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Um só pecou, um só pecou, desobedeceu, que foi Adão, alcançou a muitos, mas um só, também um só, foi lá e justificou a muitos foram justificados pela oferta de um só, Cristo Jesus. E o versículo 17, pois se pela ofensa de um só, quem foi? Adão, a morte reinou por ele, muito mais, veja bem, muito mais os que recebem a abundância da graça, o conhecimento da graça e o dom da justiça, aqueles que recebem, isso aqui não é para quem quer, é para quem recebe, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 2 cabeças representantes. Adão representou lá na desobediência, manchou toda a humanidade, todos os filhos. Cristo, na cruz, justificou aquele a quem ele havia escolhido. E o versículo 18, pois assim, preste bem atenção aqui no versículo 18, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, uma só, a ofensa de Adão, nos representou lá para a condenação,
Assim também, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Duas cabeças representantes. Da mesma maneira que Adão te representou, da mesma maneira, Cristo também nos representou ali na cruz. Agora, se você, como diz a religião, diz que você tem que aceitar a Jesus para participar da salvação, então eu também teria que aceitar a oferta de Adão. Porque é bem claro que diz que da mesma maneira que Adão manchou, da mesma maneira Cristo limpou. E para mim, abençoado, eu não sei para você, mas para mim, ninguém nunca me perguntou se eu queria participar lá da obra de Adão. Como também ninguém nunca me perguntou se eu queria participar da obra de Cristo ali na cruz. Isso aqui, abençoado, foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Isso aqui não existe, do versículo 12 até o versículo 18 que nós lemos, não existe aqui nenhum querer do homem. Não, eu vou participar de Adão porque eu também vou querer participar lá da obra de Cristo. Não, não. Aos que ele escolheu, somente aqueles que receberam o dom da justiça, imputado aqui, no nosso espírito, desde antes da fundação do mundo. O versículo 19 diz, pois como, olha só, pois como pela desobediência de um só homem, quem homem foi esse? Agora você já sabe que não foi Adão, não é isso? Não foi Eva, foi Adão, esse homem se chamava Adão, pois pela desobediência de um só homem, muitos, não todos, muitos foram feitos pecadores, aqueles que foram escolhidos por Deus para participar desse projeto, que muitos ficaram de fora, porque a escolha foi de Deus, a escolha aqui não foi humana, porque você nem tinha corpo ainda para escolher, eu quero participar, eu não quero participar. Deus é quem escolheu aqueles que iam participar desse projeto chamado Filhos de Deus, quando ele quis ter filho. Assim, pela obediência, olha só, assim, pela desobediência de um, muitos, não todos, preste bem atenção, isso aqui não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem se esforça, mas para quem Deus escolheu, muitos serão feitos justos. Como diz aí um amigo meu, não é isso? Se não foi convidado para a festa, abençoado, não adianta nem tomar banho, nem botar roupa nova, porque não vai entrar. Porque o convite, a pulseira, sabe a pulseirinha, aquela história da pulseirinha? É aqui, no Espírito, e foi Deus quem colocou, foi Deus quem justificou. Escrevendo aqui em outra carta, o apóstolo Paulo diz, quem intentará condenação contra esses que Deus justificou? Ninguém, foi o próprio Deus que justificou, de maneira nenhuma. E o versículo 20 diz assim, veio, porém, a lei, olha só, veio a lei para que a ofensa abundasse. Porque antes da lei, veja bem, nós lemos aqui no início, antes da lei, a desobediência já estava. Quando Adão desobedeceu, quando ele foi convidado por Deus a se retirar lá do jardim do Éden, a desobediência saiu junto com ele e passou a todos os homens. Já estava a desobediência. Não que ela foi criada, depois que Adão foi expulso, depois de outro tempo, não. Quando ele desobedeceu, a desobediência já estava. E diz assim, porque, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, olha só, onde tem o pecado, superabundou a graça. Aonde um te representou na desobediência, muito mais Cristo nos representou com a graça. Nos limpou de maneira excelente, porque o pecado, a desobediência, manchou os filhos, mas Cristo limpou de maneira excelente, abençoado. E o versículo 21, para que assim, olha só, assim como o pecado ou a desobediência reinou pela morte, porque a desobediência reinou até Moisés pela desobediência, também a graça, o evangelho, o poder de Deus, reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante o cabeça que nos representou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos representados, abençoados, por Cristo, por Adão na desobediência e por Cristo na justificação.
Isso foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. A religião, ela quer imputar ao homem alguma coisa que Deus quis fazer. Diz lá em Hebreus que Deus é o autor e consumador dessa obra. Deus pensou, veja bem, Deus pensou antes da fundação do mundo, lá vou ter filhos. E Ele mesmo consumou todas as coisas. Isso aqui, ó, não existe participação humana efetiva de querer fazer alguma coisa para ser um participante da salvação, de ser filho de Deus. Deus mesmo nos representou lá em Adão, lá no Jardim do Éden, e Ele mesmo nos representou ali quando Ele nos justificou na sua escolha. Isso é bem simples, abençoado, bem tranquilo de se entender. Talvez você até não goste, né? Não, eu quero fazer alguma coisa. Então, abençoado, se você quiser fazer alguma coisa, você vai querer limpar o que já está limpo. Não é isso? Não, você vai perder seu tempo, não tem o que fazer aqui, porque Cristo já fez todas as coisas. E veja que no versículo 22, ou capítulo 6, versículo 1, como você achar melhor, porque isso aqui é uma carta, foi a sociedade bíblica aí, com as melhores das intenções, que fez essa divisão aqui, e diz assim, ó: que diremos, pois, depois que nós já vimos que foi Adão que nos representou lá e foi Cristo que nos representou lá na cruz. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? De maneira nenhuma, abençoados, porque olha só, entenda bem uma coisa, nós nunca participamos de pecado. Nós que nascemos depois da cruz, nunca participamos desse negócio chamado pecado, desse negócio chamado desobediência. Porque para ter pecado, teria que ter a lei. Veja bem que nós lemos aqui, que de Adão até Moisés, a desobediência estava, mas não era chamado de pecado, porque não tinha lei. E hoje, tem lei? Claro que não. Lá na cruz, Cristo mesmo acabou com a lei. Então, como é que alguém vai te chamar de pecador, desobediente perante Deus, se Ele mesmo acabou com o pecado? Não tem, abençoados, como você ser apontado como pecador, como desobediente perante Deus, porque Ele mesmo acabou com o argumento que dava força a desobediência, a acusação, que era a lei. E diz mais que lá, Romanos capítulo 2, versículo 14, que para nós, que somos gentios, que não participamos, não somos judeus, nunca houve lei. Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 2, estamos aqui pertinho, depois nós voltamos, 2,14, diz assim, ó, Romanos 2,14, quanto aos gentios, entenda, vamos aqui falar mais uma vez, gentio é todo aquele povo na Bíblia, não é isso? Que não é judeu. A Bíblia trata com gentio e o restante que era judeu, ou outras raças. Nós fazemos parte desse povo aqui, gentio, que não tem lei. Para nós, os gentios, nunca foi dado lei. A lei foi dada exclusivamente para o povo judeu. E se tivesse sido dado para nós, abençoados, na cruz acabou. Então não tem como alguém te acusar, te chamar de desobediente e perguntar, vamos permanecer no pecado? Não tem. Aquele povo lá, de Roma, que Paulo escreveu essa carta, eles conheceram o pecado, porque muitos deles estavam ali antes da cruz. Mas nós, que nascemos depois da cruz, Cristo, ali na cruz, que é o cabeça que nos representou, acabou com a lei, acabou com a desobediência. Não tem como alguém te chamar de pecador, abençoado. Isso aí é uma coisa interessante. Eu estava vendo um abençoado que ele tem o título de pastor, né? Faz questão de ser chamado de pastor. Então, por respeito, nós o chamamos assim, né? De pastor. Ele estava brigando porque tem pecado, sim. Tem que ter pecado. Abençoado, olha, veja bem, o que os abençoados chamam de pecado, a Bíblia aqui chama de obras da lei. Gálatas 5,19 diz que são obras da carne, não obras da lei, obras da carne, prostituição, avareza, e roubo, blasfêmia, e uma série de coisas, mas não pode ser chamado de pecado porque o que apontava isso como pecado foi tirado, que é a lei.
Aí vem aquela pergunta, né, que nós sempre falamos, quando falamos em obra da carne, quando nós falamos de pecado, sempre vem essa pergunta. De cada 10 pessoas que nós falamos sobre esse assunto, os 10 perguntam a mesma coisa. Então quer dizer que eu posso fazer o que quiser, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso matar, que não sou um pecador? Não, abençoado, não é pecador. Se você sair por aí fazendo um filho em cada esquina, você é pecador? Não, você é um adúltero. Você vai ter um monte de problema, porque o Evangelho diz que tudo que você planta nessa carne, você vai colher. Agora, pecador não é, porque o que dava força ao pecado, Cristo tirou, que era a lei de Moisés. O cabeça que nos representou ali na cruz, ele acabou com o pecado, acabou com a lei, então não pode haver pecado. Agora, se você fizer, aí você vai colher, né? Porque está bem claro que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, não é isso? Você sabe que não pode fazer. Você sabe que não pode adulterar. Ah, não diga, eu não sabia que eu não podia assaltar aquele banco. Ô abençoado, você quer enganar quem? Não é isso? Você não é criança, você sabe que não pode. Sabe, se você se meter a assaltar um banco, você vai pegar 30 anos de prisão. Aqui no nosso país a lei é bem rígida, não é isso? É bem cumprida. Então você vai ficar 30 anos preso, no mínimo 30 anos. Será que você não sabe disso? Aí vai perder a salvação. Não perdeu, abençoado. Você não deixou de ser filho. Você apenas vai perder a sua liberdade. Mas perder a salvação não vai perder. Deixar de ser filho não vai deixar. Porque o cabeça que nos representou tirou esse perigo, acabou com esse problema. Agora você precisa se comportar como um filho de Deus, um filho amado, um filho de Cristo Jesus. Mas não existe mais. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma, abençoado. Porque não existe mais pecado, não existe mais lei que possa te condenar perante Deus, de maneira nenhuma. E vamos aqui, ó, Colossenses, e vamos aqui, bem tranquilo aqui. Olha só, Colossenses, capítulo 2, duas cabeças representantes. Adão representou na desobediência e Cristo nos representou ali na obediência, sem a nossa participação. Nós não estamos lá. Isso é um plano de Deus. Foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo, que Deus quis. Veja bem, Deus quis. Não vai me fazer, abençoado, por favor. Como alguns dizem, eu já tive a oportunidade de ouvir, Deus não poderia ser, assim, seria uma covardia de Deus escolher um para esse plano e não escolher o outro. Olha, se você não sabe, deixa eu te informar. Deus é soberano. Ele não deve satisfação do que faz para ninguém. Ele fez o que quis fazer, ele fez do jeito que ele quis fazer e não pediu opinião para ninguém. Se ele escolheu você para filho, dê graças a Deus. Agora, se ele não quis escolher aquele outro lá, problema dele, ele que não quis. Então você se põe na sua posição de filho e respeite a vontade do seu pai, porque é isso que está escrito no Evangelho. Diz, aos que ele quis escolher para participar desse projeto chamado Filhos de Deus. Ele que escolheu, ele que quis. Parece uma coisa tão simples, abençoado, que nós falamos aqui, todas as nossas reuniões. Nós ouvimos aqui os abençoados que pregam, que falam na internet. Todos falam a mesma coisa, estão sempre falando, Deus é soberano, Deus quis, e ainda abençoados que teimam em brigar, teimam em discutir, falando que não é assim. Mas, abençoados, o problema é que está escrito. Nós vamos ler, nós vamos ler, depois nós vamos aqui a Colossenses. Vamos a Efésios primeiro, Efésios capítulo 1, no versículo 4 e 5. Nós sempre lemos. Se por acaso você está chegando aqui hoje, não é isso? Veja o que está escrito. Pois nos elegeu nele, falando de Deus. Está falando de Deus, não está aqui falando do pastor, não está falando do bispo, não está falando lá do papa, do irmão que ora muito, não. Está falando de Deus. Pois nos elegeu nele, em Deus, antes da fundação do mundo. Esse projeto todo aqui que nós lemos de Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o capítulo 6, está falando de um projeto de Deus estabelecido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Isso aqui não é nada novo não, pessoal. Isso aqui não é nenhuma novidade não. Isso aqui já aconteceu muitos anos. Antes de Deus formar o mundo, ele já havia escolhido quem seriam os seus filhos, quem seriam os participantes que seriam representados
por Adão lá no jardim e por Cristo lá na cruz. Os da obediência e os da desobediência. Os da desobediência e depois os da obediência. Então, abençoados, não existe aqui novidade, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E para aqueles que dizem que predestinação seria um ato de covardia de Deus, está escrito aqui, ó, em amor, não é isso? Na minha Bíblia está escrito, e acredito que a sua Bíblia também está, em amor nos predestinou. Deus nos predestinou para quê? Para sermos filhos, para participar daquele projeto de lá de Adão e de Cristo lá na cruz. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo. Segundo, olha o que está escrito aí na sua Bíblia, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer da vontade dele. Ele quis. É uma coisa que me deixa assim tão feliz, tão satisfeito quando eu leio esse verso, é que Deus quis me escolher. Eu olhei assim, não, Ele quis você, abençoado, Ele escolheu você, Ele tem as razões dele, Ele fez uma eleição segundo os conceitos dele, e dentro desses conceitos, dentro dessas escolhas dele, Ele escolheu você, Ele quis você. E aí, se Ele não quis lá o de lá, o da direita, o da esquerda, Ele que quis. É isso que a religião não engole, a religião não prega, não aceita, é o querer de Deus. Eles dizem lá, não, porque Deus é soberano, Deus é Senhor. Mas quando nós falamos que tudo é de Deus, Deus que escolheu, nós não temos livre-arbítrio para escolher a Deus, mas foi Deus que nos escolheu, aí eles querem brigar com a gente. Dizem, não, seria uma covardia. Nós sabemos a razão, né? Sabemos o motivo, mas nós ficamos com o Evangelho. O Evangelho diz que é Deus que quis. Vamos ler aqui então, ó. Estamos aqui terminando Colossenses capítulo 2, no versículo 4, que diz assim, ó, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós aqui estamos sempre repetindo as mesmas coisas, abençoado. É para ninguém te enganar. Leia. Por isso nós falamos, ó, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue caneta, anote aí o que você está lendo. Confira. Nós lemos aqui, ó, predestinados desde antes da fundação do mundo. Quando alguém te falar, não, predestinação não é bíblico, você mostra o que está escrito. Não está escrito ou não está? Que Deus nos predestinou. Ou nós inventamos isso aqui. Não fomos nós que escrevemos a Bíblia. Alguém escreveu aqui, ó, predestinados desde antes da fundação do mundo. Se você não crê nisso, abençoado, então, olha, você está no curso errado. Você está na escola errada. Por quê? Isso aqui é para quem ama a Deus, que crê no que está escrito no Evangelho. Está escrito que Deus nos predestinou. Então, digo isso, abençoado, para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. E o versículo 5, pois ainda que sejamos ausentes quanto ao corpo, diz o apóstolo Paulo, contudo em espírito, no que está escrito, estou convosco. O Evangelho está aqui, ó, na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo é crer naquilo que está escrito, abençoado. Você é chamado a crer no que está escrito. Cri, por isso falei. É isso que diz o Evangelho. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Crê no que ele. Você não vai andar segundo o que fez Adão na desobediência. Porque nós somos filhos da obediência. Se Adão nos levou à desobediência, veja bem, abençoado, Cristo nos levou à obediência. E nós somos de Cristo, não somos de Adão. Adão é segundo a carne, mas nós somos do Espírito. Por isso que nós andamos em obediência. Então quer dizer que vocês não fazem nada errado. Abençoado. Nós nos esforçamos, mas a nossa carne é complicada, mas não nos alegramos, procuramos nos corrigir, nós somos irrepreensíveis. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É aquela, quando erra, a pessoa quando faz alguma coisa errada, ela procura se acertar, ela procura se corrigir, ela se desculpa, ela pede perdão, ela procura fazer da maneira correta. Não fazemos a mesma coisa errada duas vezes. Não, quando erramos uma vez só.
E entendemos aqui pelo Evangelho que isso aí não é bom, porque se eu plantar errado, o Evangelho diz que eu vou colher errado. E veja aqui o versículo 7. Arraigai-vos edificados nele, em Cristo, na obediência, no nosso representante, e confirmando na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ô abençoado! Por isso que nós estamos aqui falando, nós estamos aqui mostrando o que está escrito, para ninguém te fazer presa, dizendo que você tem que aceitar Adão. Imagina! Porque a mim me ofereceram Adão. Não, você é um pecador. Se falar que eu sou um pecador, está me oferecendo Adão. Se falar que eu sou um desobediente, está me oferecendo Adão. E isso é mentira, abençoado. Nós somos de Cristo, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo ali na cruz, que nos limpou, que nos perdoou. Pois nele, veja bem, a nossa posição em Cristo Jesus aqui, ó. Veja a nossa posição. Pois nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O versículo 10. E recebeste, nós já recebemos em Cristo, a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Em Cristo nós estamos completos, estamos obedientes. Aquele que nos representou fez o serviço completo, ele completou a obra. Nós somos filhos da obediência. Nele também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no depojar do corpo de carne, a saber, a circuncisão de Cristo. A nossa circuncisão não é segundo carne, não é segundo Adão, não é segundo Moisés, não. A nossa circuncisão é aqui, ó, no Espírito, feito pelo nosso representante ali na cruz. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, abençoados, se Adão nos representou ali na desobediência, saiba que Cristo nos representou na obediência. E nós somos de Cristo, estamos completos em Cristo. Não temos nada a ver com a desobediência. Nós temos a ver com a obediência que Cristo imputou aqui no nosso espírito. Por isso que nós procuramos sempre estar em obediência, andar obediente ao Evangelho da graça de Deus. Porque a única maneira hoje de você obedecer a Cristo, andar de acordo com o Evangelho. Não é você procurando fazer as coisas ali certinho, não porque eu sustento o orfanato, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bom você fazer isso, mas a maneira de você andar em obediência a Cristo é por fé, crer no Evangelho da graça de Deus. Nós procuramos fazer as coisas da melhor maneira possível, porque nós já somos da obediência. Como nós temos falado aqui, nós procuramos andar certo, não para ser salvo, não para ser filhos, porque nós já somos filhos. Nós procuramos fazer as coisas certas, porque nós já somos filhos, nós somos da obediência. Por isso que nós procuramos obedecer. Entendeu? Não para que Deus nos perdoe. Não, isso aí já aconteceu, nós já fomos perdoados. Eu já nasci aqui há mais de 30 anos atrás, perdoado, assim como você também. Agora, quando eu faço alguma coisa errada, meu pai me corrige, mas ele não me castiga, ele me corrige. Assim como corrige a todos os filhos, porque nós somos filhos da obediência. Abençoados, receba que hoje já é a melhor manhã da sua vida, melhor domingo. Eu recebo que hoje é um excelente dia das mães para você que é mamãe, que você não, se por acaso não nos ouviu aqui no início, gostaria aqui de agradecer a Deus pela vida das mamães, não é isso? E que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento e faça você entender que você é um filho da obediência, que foi representado por Cristo. Não por Adão. Adão está aqui na nossa carne, mas Cristo mesmo já nos representou no nosso espírito e nós somos o filho da obediência. Tá bom, abençoados? Melhor semana, melhor domingo. Até a nossa próxima reunião. Abençoados com todas as bênçãos. Eu te convido também a compartilhar a mensagem e, se possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, se por acaso você ainda não é inscrito. Abençoados com todas as bênçãos.